Bom dia, tudo bem? Estamos aqui numa live no meu perfil, no YouTube. Nós acabamos de fazer uma transmissão de 1 hora e pouco no A Vida em Curso. E quando estava terminando a transmissão no A Vida em Curso, eu convidei o Leonardo, para que a gente fizesse aqui também no meu perfil, já que semanalmente nós fazemos um resumão do nosso curso. Então a gente sempre faz um vídeo que vai de 1 a 2 horas fazendo um resumo da semana. E o papo estava tão legal que eu quis incluir quem está no meu perfil aqui também, num vídeo obviamente mais curto, para que a gente pegasse um recorte de um tema que nós conversamos agora há pouco na Vida em Curso e de alguma maneira trabalhássemos aqui. E esse tema tem a ver com a verdade e a mentira que sai da gente. Eu quero fazer uma introdução e vou passar por Najá, mas que é o seguinte: a gente está falando muito desses conceitos absolutos de verdade e mentira. Isso nasceu, ou pelo menos a vontade de falar nesse papo hoje, porque nós estávamos dando alguns exemplos de pessoas que acreditam, que sabem a verdade. Eu sei qual é a verdade é essa, a mentira é aquela, enfim, deu um barulho aqui, mas acho que está tudo bem. De qualquer maneira, foi o telefone? Então tá. Foi. E a gente está dizendo que isso é impossível, né? Ninguém sabe a verdade, a mentira, ou qualquer absoluto. O amor, Deus, o certo, o errado, absoluto. Absoluto é aquilo que ocupa todos os espaços. Mas espacialmente falando, temporariamente falando, nós não podemos ocupar todos os espaços. Fisicamente, mentalmente, intelectualmente, moralmente, todo espaço que nós ocupamos é um espaço limitado. O limite dos meus espaços são os meus valores, os meus conceitos, as minhas experiências, sobretudo os meus significados. Baseado neles, eu vou construir aquilo que eu chamo de verdade. Acontece que a minha verdade vai se movimentando na mesma proporção em que eu me movimento. Ainda que algumas verdades são necessárias se estabelecer de uma maneira relativamente fixas para intermediar as relações. O fato de relativizar o nosso entendimento absoluto dos conceitos de verdade ou mentira não quer dizer que nós não tenhamos que nos colocar dentro desses limites. Então por isso existem as leis, a nossa ética, a nossa moral, as nossas regras, que de alguma maneira tornam as relações possíveis. Caso contrário, não seria. No entanto, as leis, a moral, todo o nosso entendimento de verdade sempre está em movimentação, em modificação, indicando que elas também não são absolutas. Dentro disso, o Leonardo, no papo que nós demos, deu um exemplo de um desses pastores aproveitadores, não estou dizendo que todos são, mas alguns são, que finge que ressuscita as pessoas. Então o cara põe uma roupa do Fred Flintstones, põe alguém no palco fingindo que está morto, faz uns gritos, umas firulas ali, e a pessoa, onde estou? Acordei, né? E aí todo mundo grita, tal. E alguém no curso falou assim: mas isso para algumas pessoas faz bem, é uma verdade. E aí a gente estava falando nessa capacidade, por isso eu botei esse título aqui e vou passar agora para o Ná, essa capacidade das pessoas, já que aquilo que nós chamamos de verdade e de mentira está em movimento, é relativo e tem a ver com a gente, ou seja, tem espaços para modificação, isso quer dizer que aquilo que nós chamamos de mentira, de alguma maneira pode se transformar em verdade, dependendo do olhar. E aquilo que nós chamamos de verdade também pode virar mentira, dependendo de como lidamos com aquilo. Certo, Ná? Acho que a gente tem que partir do ponto do entendimento, né? A gente tem conversado essas semanas no curso que a gente tem alguns limites para entender. A nossa visão não enxerga na totalidade, o nosso tato, a gente tem algumas limites sensoriais, e por consequência a nossa mente também, sendo fruto do cérebro, tem alguns limites de entendimento. Aí a gente, por ter esses limites, e que às vezes são impostos de forma mais enfática pela sociedade, que você tem mais limites porque você é mais condicionado, você é mais formatado, você acaba desenvolvendo mais limites do que de fato tem. Por desenvolver esses limites, você acaba não usufruindo de um filtro racional que te leva a uma consciência de um entendimento que você acaba tendo que buscar referências de que é o certo, de que é o errado, quem pode te ensinar a viver, quem pode te ensinar a seguir um caminho, já que eu não entendo o que é a vida, mas eu preciso de um líder que vai me dizer. Ainda na questão da infância, né, quando a gente vai postergando essa infância também para a vida adulta, estabelecendo que esses critérios de entendimento alguém pode me dar, e eu não sou capaz de entender.
Aí o que se aproveita disso, ele acaba oferecendo coisas interessantes, porque a realidade, a nossa verdade, por fruto, em razão desse nosso limite, acaba tendo doses de mentira ou de ilusão, se você preferir, porque a gente não tem a consciência plena e absoluta. Mas no mesmo contexto que a realidade tem doses de ilusão, a ilusão ou a mentira, como esse caso que a gente está dizendo, também tem doses de realidade. E são esses elementos, que são as doses de realidade que alguém mais ingênuo ou de perceber, faz com que ele acredite na totalidade do que a pessoa está dizendo. E nesse contexto passam as enganações, passam as ilusões a fazer parte da realidade daquela pessoa. Você quer um exemplo disso que ele está falando? E que tem a ver com esse primeiro exemplo que eu dei? Alguém vai numa... Não se ofenda, tá? Quem vai, enfim, mas numa dessas igrejas, assim, que o cara tá lá para arrancar dinheiro e tal. E você sabe que tem, né? Então, alguém tá lá e o cara que tá no palco, fazendo o show dele, só tem essa intenção. Não tem outra intenção, né? Fazendo toda aquela programação neurolinguística, aquele jogo de influências, aqueles gatilhos mentais, aquele discurso que é para prender as pessoas. E aí você fica na porta dessa igreja esperando as pessoas saírem. E você vai perguntar, e aí? A pessoa vai dizer, eu estou feliz. Eu era pior e agora eu sou melhor. Eu me lembro, eu sempre dou esse exemplo aqui na rádio, uma vez eu estava aqui perto. Eu estava caminhando e tem uma dessas igrejas próximas assim. Era tarde. E as pessoas estavam saindo, tinha uma música alta tal, e eu passando assim, putz, olha só, por que isso, as pessoas estão aí. Aí começou a sair um monte de senhorinha, um monte de gente, todos felizes, sorrindo, provavelmente mais felizes do que eu estava naquele dia. Isso me bateu no sentido de, poxa vida, o que eu estou tentando projetar sobre essas mulheres, uma verdade que é minha e não delas, né? Por que elas não deveriam estar aqui? Elas estão felizes. Isso não desqualifica, ou não qualifica, ou melhor, os que estão lá promovendo um negócio em nome da manipulação mental. E chamam isso de Deus e de igreja e tal. Aquilo está lá. Né? Eu, no meu plano ético, horizontal e fragmentado, chamo aquilo de mal. Agora, esse mal, naqueles que estão, foi suficiente para neles projetar bem, indicando que ainda que, na minha opinião, aquilo seja mal, não é um mal absoluto. Talvez a má intenção seja má, talvez o que está motivando aquelas pessoas lá não corresponda aos meus valores éticos. No entanto, todo mal, dependendo de quem vê, pode ser transformado em bem. E foi o caso daquelas senhorinhas que talvez digam, olha, eu era infeliz, agora eu sou feliz, eu bebia e não bebo mais, eu batia na minha mulher e não bato mais. Enfim, isso é um bem. Assim como tem tanta coisa positiva, e eu considero tantas coisas positivas, que são entregues com a melhor das intenções e que gerem em quem ouve um mal. Às vezes até os nossos conteúdos aqui, que vão muitas vezes se encaminhando para uma beira, um limite de provocação e de desconstrução, que tem gente que não está pronta para ouvir. Né? E que justamente vai sentir encurralada com as suas crenças, seus dogmas, seus valores, e não vai saber o que fazer com isso. Nesses meus anos de trabalho, eu já lidei com algumas situações assim, de pessoas que me escreveram, enfim, e disseram, olha, eu estou perdido em relação a tudo que eu acreditava. Eu até considero isso positivo, né? Se a gente souber que essa desconstrução muitas vezes é necessária, e é um caminho para um outro processo de entendimento e tal. Mas se a pessoa se amedrontar e parar lá, fará nela um mal. Então, até que ponto o bem pode ser transformado em mal e o mal pode ser transformado em bem na gente, Ná? Como a gente não entende a realidade, a gente entende a nossa realidade fruto da nossa percepção, e a percepção foi que a gente construiu de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com nossos condicionamentos. A gente não entende tudo de uma forma plena e não entende tudo da mesma forma. Tem 40 e poucas pessoas aqui assistindo esse vídeo. Se a gente pede para as 40 pessoas fazerem um resumo do que foi dito aqui, cada um vai entender de uma forma, cada um vai entender segundo a sua percepção. Até porque a linguagem impacta na pessoa o que ela estabeleceu como definição daquela palavra. Né? Então a gente vai juntar essas palavras de acordo com a minha definição, e a minha definição vai traduzir o que foi dito. Se vai traduzir o que foi dito, é só o meu entendimento que está refletido aqui. Sendo só o meu entendimento, esse entendimento vai acabar limitado à minha percepção.
Portanto, tem doses de realidade, tem doses de ilusão, mas são todas essas doses complementos da minha capacidade de entender e me relacionar com o mundo. O que não significa que é certo ou que é errado, é só o meu entendimento. E o que não é assim, né? Um exemplo que eu dou sempre é Deus. Eu acho emblemático falar isso, porque existe uma discussão superficial assim, você acredita em Deus ou não acredita em Deus, né? Dependendo da sua resposta, eu vou te qualificar como isso ou aquilo. O que é Deus? E muita gente, às vezes eu coloco alguns comentários nesse sentido no YouTube, no Facebook e tal, e algumas pessoas dizem, olha, isso está dizendo para mim, o que vale é o que Deus diz. Deus. E sempre quando alguém fala sobre isso, eu fico pensando, mas vem cá, o que essa pessoa entende como Deus? Alguém pode responder, Deus é amor. Mas o que é amor, né? Se a gente tirar os componentes culturais, românticos, relacionais, o que sobra? Incondicional. Se o amor não é, já falei sobre isso, se o amor não é e nem pode ser incondicional em nós, não que o amor não possa ser incondicional, mas nada do que sai da gente é absoluto, portanto é condicional, é fragmentado, é limitado. Eu dou o exemplo do amor pelo meu filho. Eu amo meu filho, mas o meu amor pelo meu filho é condicional. Por quê? Pelo menos uma condição eu identifico de imediato. Eu amo meu filho porque é meu filho. Se não fosse, se eu encontrasse o filho da vizinha, se ele fosse filho da vizinha, talvez eu não amasse como eu amo, provavelmente não. Então já há aí uma condição, né? E quantas outras vão nascendo? Então tudo que sai de nós é fragmentado, voltando para Deus. Deus é amor. O que é amor? O que é Deus? E aí você vai conversar com pessoas, às vezes, numa mesma fé, numa mesma religião, no mesmo lugar, todas estamos aqui para cultuar a Deus, mas cada uma vai ter um olhar absolutamente peculiar, porque na realidade nós estamos tratando de Deus. Essas questões, o próprio desconstrução do Nietzsche em relação a Deus, né? Nietzsche quis matar Deus e Deus disse, agora é Nietzsche quem está morto, que se fala por aí. E é nesse sentido, ninguém pode desconstruir o absoluto porque ninguém sabe o que é o absoluto. Ninguém pode matar, afirmar ou negar o absoluto porque ninguém sabe o que é o absoluto. Seja lá Deus, seja lá o amor, seja lá a verdade ou qualquer outra, o infinito, a perfeição, isso não nos cabe. Tudo que a gente discute, observa, é o que o Ná falou agora, em relação, por exemplo, ao que nós estamos falando. Parte da gente, é o nosso olhar, é a nossa impressão em relação a seja lá o que for, ainda que estejamos nos referindo ao absoluto. Nós podemos nos reunir todos aqui para falar sobre Deus, né? Vamos sentar aqui e falar sobre Deus. E vamos falar sobre os nossos olhares, as nossas impressões, o nosso entendimento em relação a um símbolo que, em última análise, é absoluto. No entanto, nós não. Então, quando a gente entende isso, eu acho que a gente desabilita na gente qualquer tentativa de afirmar que nós sabemos exatamente o que é verdade, o que é o certo, o que é o errado. Eu sei, os meus valores, o meu entendimento é só parcial. O meu entendimento de verdade, de certo ou de errado, está dizendo o meu momento. Daqui a pouco o meu momento é outro. E quando o meu momento for outro, o meu entendimento será outro, acompanhará. Isso acontece com a história da humanidade. A humanidade tem seu valor, a sua moral, sua ética, a sua cultura, suas leis, seus dogmas, no ano 1000. E eles já não estão mais vigentes no dia de hoje. Felizmente, você imagina os dogmas da Idade Média vigentes hoje. Mas na Idade Média eles eram incontestáveis. Dogmas atuais, e nós temos muitos, provavelmente não serão daqui 700 anos. Felizmente, porque a sociedade estará em movimento. Então eu não estou negando, né, a possibilidade que haja a verdade, o absoluto. Pessoalmente eu creio que há. Se não houvesse, eu acho que eu não teria referências para entrar nessas discussões. Apesar disso, eu não caio na presunção de dizer que eu sei. E eu acho que isso me abre um leque, uma dimensão de possibilidades ilimitadas, inclusive essa que a gente está propondo aqui, de transformar a verdade em mentira, a partir do meu olhar, e mentira em verdade, dependendo de como eu vejo e de onde estou. Como é que a gente pode, de uma forma mais coerente, entender essas verdades, essas mentiras? A gente acaba entrando no coletivismo, né? Se eu vivo sozinho numa caverna, como alguém citou aqui, a caverna de Platão, deixa eu ver quem foi para eu não dizer alguém, foi o Patrick, enfim, a caverna de Platão, né? Se eu estou preso numa caverna
e estou limitado à minha própria visão da sombra que está sendo ali refletida, e é toda a verdade, isso que eu consigo enxergar, eu posso ter um elemento. Se eu saio dessa caverna e se eu entendo o espírito e o entendimento de todos, eu vou para uma dimensão coletiva e acabo juntando em todas as ideias, em todas as visões, e com a minha razão eu posso filtrar e elaborar um pouco mais, eu tenho mais possibilidades, ainda que não uma possibilidade absoluta, mas eu tenho mais possibilidades de ter entendimento. Por isso que, por exemplo, você vê isso de uma forma muito clara. Normalmente, uma pessoa que vive numa região muito pequena, ela tem um entendimento do mundo. Pessoas que viajam mais para o mundo inteiro, não significa que são mais conscientes, mas ele tem mais outros entendimentos do mundo, porque ele teve, inevitavelmente, que se relacionar, que conhecer outras culturas, que conhecer outras visões, conhecer outras possibilidades. Aí cabe nessa pessoa a possibilidade de ter mais entendimentos e de ter mais referências de visões, referências de percepções. Ele pode filtrar isso de uma maneira positiva ou pode se fechar totalmente como sendo o único promotor da verdade, da realidade. Então as doses das verdades e das mentiras também se relacionam à possibilidade que eu tenho de observar a observação dos outros, de eu filtrar o que os outros estão entendendo e a partir daí ter mais elementos para ter consciência, porque a consciência nunca é individual, a consciência sempre está na esfera do coletivo. Agora é engraçado, né, que isso pode parecer muito perigoso para a maioria das pessoas que vivem numa sociedade que se impõe, né, como detentora da verdade. Então começa, por exemplo, os governos, né? A gente estava falando na Vida em Curso agora mais cedo. Os governos sabem a verdade, então tem ali todas as regras, as leis. Se você descumprir uma delas, ele tem direito de prender, de te, enfim, o exemplo. O sabe o que é melhor para mim, né? Sabe o que é melhor para você. O Ná estava dando um exemplo. Fala do exemplo do carro que você estava dando no curso. Uma coisa que todo mundo não, muita gente contesta, mas algumas pessoas aceitam, é o seguinte: o governo cria leis e ele acha que aquilo é melhor para a sociedade aceita, muitas vezes sem contestar, e vai seguindo um caminho um pouco estranho. Você passa na polícia rodoviária, por exemplo, você comprou um carro, pagou parcelado, fez um esforço para pagar uma mensalidade, parte da sua vida ali, meses de trabalho, foram para comprar esse carro. O carro tem impostos, todas as peças do carro têm seus impostos ali embutido, o combustível que você paga tem imposto. Aí um dia você não tem mais dinheiro, porque tem tantos impostos e tantas obrigações, e não consegue pagar uma mensalidade, uma parcela do IPVA, caso você ainda tenha parcelado. Aí a polícia rodoviária te fala, cadê o documento? Cadê o documento atualizado? Fala, não pude pagar. Então esse carro está apreendido. E ele tem o poder legal de roubar esse carro, até porque ele tem uma arma, não é um furto, é um roubo, é uma pilhagem que o governo estabelece. Você tem que entregar o carro, ele vai ficar ali apodrecendo no pátio da polícia até que você pague. E se você não puder pagar, ele vai apodrecer. Então não existe também uma relação do governo, nesse caso, dele te promover algum bem comum. É uma simples vingança, porque ele perde aquele objeto, você também perde o objeto que você comprou e acabou. Porque as leis determinam que seja dessa forma. Mais do que vingança, talvez seja até uma tentativa de apoderamento do outro, de mostrar sua força para que os outros respeitem e passem a enxergar o Big Brother, né, como a verdade. Esse exemplo do governo, obviamente que não é o único. Nós só aceitamos que as coisas sejam assim porque nós somos condicionados culturalmente, talvez desde a infância, a respeitar até muitas vezes a relação dos pais dessa forma. Essa infantilidade que faz com que a gente aceite uma imposição do mais forte como verdadeira. Essa questão que é um exemplo, né, obviamente, a história do governo, do carro e tal. Por que nós não só não contestamos, mas defendemos muitas vezes? Estava dando exemplo de pessoas que dizem assim, um amigo meu outro dia escreveu aqui no Facebook, brasileiros que moram em Miami, compraram lá seu apartamento, não declararam para a Receita. E esses aí estão falando da corrupção, safados. Eu não quero entrar aqui no mérito, tudo bem, deveriam, ninguém está falando aqui que não se paga impostos, não é isso. Mas é uma questão filosófica para a gente pensar. Safados, será?
né? Porque eu comprei um apartamento em Miami. Então, opa, o governo aqui tem que ganhar o dinheiro, obviamente, que vai para as crianças, né? Vai para as merendas escolares. Então, nós somos condicionados. Nós só aceitamos assim porque isso vem da nossa infância. A questão da infância é que a gente permanece nessa infantilidade eterna. Sempre vamos buscar alguém que cumpra o papel dos nossos pais, que nos diga: essa é a verdade, este é o certo, este é errado. Essa figura pode ser o Estado, essa figura pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser um guru, pode ser o líder. Às vezes a figura é a esposa. Eu conheço esposas que dizem para o marido: vai, e ele vai, vem, e ele vem. E maridos que se colocam assim para a esposa como pais. Aqui, ó, tem até maridos que chamam a esposa de minha filha. Ô, minha filha, vai pegar não sei o que lá. Essa relação de domínio é promovida por a nossa eterna infância. Agora, o que nos mantém na infância? É nos inibir o questionamento, né? O que a gente está fazendo aqui, por isso que eu trouxe o Ná aqui no meu perfil para a gente falar um pouco sobre isso, é porque é fundamental. O questionamento vai destruir muitas coisas, vai gerar incômodos muitas vezes. No entanto, nos promoverá, talvez, um processo de adolescência e de amadurecimento existencial que se projetará em tudo. Para que a gente saia da fase da infância e entre na idade madura, vamos passar pela adolescência, pelas dúvidas, pelas desconstruções, até que a gente consiga alimentar a própria consciência. Quanto mais consciência nós alimentamos em nós, né, mais perspectiva a gente vai tendo, alguns fenômenos vão acontecendo. Um deles é o reconhecimento de que eu não sei. É tudo muito maior. A minha razão, a minha lógica, os meus pensamentos vão me levando para essa dimensão do não sei. Só sei que nada sei. Eu acho isso fundamental, porque o não sei me mantém em movimento e me mantém em abertura para entender o que me falta. E é muito. Além de promover em mim tolerância, humildade e necessariamente sabedoria. A sabedoria nasce da humildade, da tolerância e do reconhecimento de que eu não sei. Nessa dimensão, é impossível eu subir num pedestal e dizer: eu sei a verdade. Ainda que a verdade seja intoxicada dos meus medos, das minhas culpas, da minha cultura, dos meus pensamentos, dos meus ideais, dos meus valores, dos meus preconceitos, dos meus limites sensoriais, mentais, experienciais, dos meus significados. É a verdade. Eu sei que é a minha, né? E continuará sendo a minha verdade. Eu tenho as minhas verdades. Por elas me referenciarei. A partir delas eu olharei para algumas coisas e direi: poxa, isso eu não gosto. Isso me parece mentira, mas sem o peso dogmático de que seja a tua também. Por isso tudo está em movimento. Por que a gente fala assim, mas por que a gente chegou nesse ponto, né? Por que a gente tem esses conflitos? Por que a gente tem essa dificuldade de viver uma sociedade dessa forma? A origem disso, você pensa lá atrás, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais competitiva, em que a competição é exaltada. Eu tenho que vencer na vida. Vencer na vida se relaciona quase sempre a dinheiro. Então eu preciso vencer. Se eu preciso vencer, você precisa perder, porque tem que ter algum perdedor para que eu possa vencer. Então o individualismo é cada vez mais exaltado. Eu sou um vencedor, eu tenho possibilidades, eu tenho que passar de quem está na frente, eu tenho que crescer na vida. E isso vai sendo incentivado desde a infância, com os pais, com a escola, com as notas em que eu me comparo e me referencio com quem sabe menos ou quem sabe mais. Então criou esse espírito individualista de que eu sou único e eu tenho que conseguir acima de você. Aí a vida, a natureza, ensina outra coisa. Você não é único. Você tem elementos que todos têm. Você tem entendimentos coletivos. A sua consciência não é sua, é coletiva. A natureza, se você tiver uma doença, você vai em qualquer hospital do mundo e sabem te tratar quase da mesma forma, porque os seres humanos têm a mesma biologia, a mesma fisiologia. Se é assim, eu não sou tão único quanto disseram que eu era, porque todos têm essa mesma possibilidade, esse mesmo agrupamento. Então eu sou coletivo, eu não sou individual. Só que me ensinaram que eu tenho que passar o coletivo, eu tenho que estar à frente de todo mundo. E aí vou me frustrando cada vez mais, vou sofrendo esses efeitos da artificial imposto pelo governo, pelas religiões, que você tem que se salvar, que isso vai acontecer, você, ao mesmo tempo com a natureza que não me diz dessa forma. A natureza me explica que somos fragmento,
de um coletivo muito maior, de um universo que tem elementos contidos em mim, mas também contido nos outros e em todas as questões. Por exemplo, na questão química, né, a gente tem água, a gente tem carbono, a gente tem nitrogênio, a gente tem elementos minerais que tem em toda a natureza. Então, esse meu individualismo está um pouco estranho, porque eu percebo que existe em mim muito do coletivo. E agora, como é que eu consigo lidar se o que eu aprendi foi de outra forma? E aí vem as frustrações, vem as disputas, vem as inadequações, vem os conflitos, porque eu não consigo mais lidar com quem está do meu lado. Eu já criei inimigos, já que competição e adversário está mais ou menos relacionado. Como é que eu posso sobreviver no coletivo se me ensinaram a sobreviver no individualismo? E essa ideia, né, do que o Ná falou agora, eu acho muito legal para nos posicionar diante de uma realidade inquestionável. Que é o seguinte: antes de eu nasci no dia 15 de outubro de 1974. Antes de eu nascer, o mundo existia, tinha arte, tinha música, tinha gente que casava, gente que se apaixonava, gente que dizia eu preciso começar um regime na segunda-feira. Tudo que a gente está vendo hoje. Eu nasci. O dia que eu morrer, não sei quando vai ser, o mundo continuará. É possível que quem me conheça, talvez até alguém que está aqui, chore e tal. Depois passa e as pessoas vão continuar casando, fazendo regime na segunda-feira, tomando remédio, assistindo algum tipo de Silvio Santos, enfim, seja na TV ou em alguma outra mídia, o mundo continuará. Então a nossa intervenção, e nós não sabemos a resposta absoluta para isso no mundo, talvez esteja muito mais ligada ao que eu faço comigo, ao que eu em mim transformo como verdade e chamo de verdade e de mentira. E vou desenvolvendo esse processo de consciência que só pode se aprofundar em mim. Eu não sou responsável pela consciência do universo, das pessoas, do mundo. Em mim não cabe nenhum discurso absoluto, inquestionável, nenhuma verdade, nada. Tudo está acontecendo em mim. É o ponto de vista que eu sou. Agora isso tem um componente muito legal, e aí eu faço gancho com o que o Ná falou agora. Talvez a minha verdade, que é só minha, né, tenha alguma relação, alguma peça na tua e de outros que talvez alimentem verdades até antagônicas. E na construção de cada pedacinho dessa verdade, a gente tem aquilo que não cabe só na gente, porque é muito grande. É a pedra de 15 toneladas que eu não posso carregar. Eu só posso carregar lasquinhas dessa pedra chamada verdade. Agora, se a minha lasquinha é diferente da tua, não quer dizer que as nossas lascas não sejam da mesma pedra. Não consigo compreender a pedra, não vejo a pedra, não sou capaz de carregar a pedra. Mas eu sou capaz de ter uma lasquinha. E se eu aceito a tua também, e vejo que ela pode ter algum ponto de conexão com a minha, ainda que não seja a minha se expande. Então o nosso olhar pode se comparar também com a perspectiva de quem vê um local, se expande. Você pode descrever um ponto de onde você vê, um ambiente, ou melhor, você está parado num ponto e descreve aquele cenário. A descrição daquele cenário, por mais fiel que seja, não descreve o cenário, só descreve o ponto de onde você vê. Então você sai daquele ponto, vai para um lugar mais amplo. A descrição vai mudar, né? As posições mudarão, as dimensões mudarão, o cenário parecerá outro, ainda que seja o mesmo. Mudou o ponto onde você estava, e ali também não é absoluto. Cada ponto que você muda, cada lugar que você sobe para enxergar mais, cada distanciamento do cenário te mostra um outro olhar do cenário. Qual é o cenário, afinal de contas? O cenário é aquilo que eu vejo da perspectiva? O cenário é a não perspectiva? O que é aquele cenário? Eu não sei. Tudo que eu posso falar em relação àquele cenário é o que eu estou vendo em relação a ele, e na minha opinião isso vale para tudo na vida. Às vezes até verdade, às vezes até antagônica também faz parte disso, né? Se a gente vê aquele exemplo da rua, né? Uma pessoa está descendo a rua, a outra está subindo a rua. E cada um vai ter uma visão contrária, né? Eu estou subindo, essa rua é uma subida, essa rua é uma descida, e as duas são verdades, ainda que sejam opostas. Acho que alguns dos elementos para que a gente entenda o mais próximo da verdade, de acordo com o nosso limite sensorial, com o nosso limite perceptivo, é ver de que forma aquela verdade se relaciona à liberdade. Se a verdade promove liberdade em mim,
promove liberdade no outro, talvez eu esteja mais próximo da natureza. Se eu estou mais próximo da natureza, eu tenho mais possibilidade de estar me relacionando a uma parte da verdade. Porque o que impede a liberdade, o que causa o aprisionamento, que são as ilusões que muitas vezes promovem em muitas pessoas algumas verdades que fragmentárias, e eles querem acreditar naquele ponto, impedem que você, ou promovem o espírito artificial, promovem o que está promovendo, o que está impulsionando a gente a ter limites, a ter impossibilidades até abaixo do que a gente poderia. Nosso entendimento acaba sendo minimizado, acaba sendo esmagado por essas ilusões que artificiais como são, acabam impedindo que eu exerça a minha liberdade, que eu promova a minha liberdade, que eu viva num espírito mais coletivo e faça da sociedade um sentido mais amplo porque eu saí de mim e eu entrei em todo esse sistema, em toda essa possibilidade que se amplia e que se engrandece na medida em que eu não me enxergo sozinho, enxergo a importância, os entendimentos, as percepções, as visões de todo o coletivo. E não é melhor quando é assim, né? Quando a gente começa a entender essas coisas, não lhe parece mais saudável do que a gente viver naquela zona de conflitos que a maioria de nós vive, tentando impor ou entender ou enfim, supor quem tem a verdade e quem não tem? Você não acha que diante disso é muito mais difícil a gente cair nos contos dos lobos, enfim, ou aproveitadores que se colocam como promotores de alguma verdade e como símbolos de algo que jamais vai ser alcançado pelos seres humanos? Uma das razões pela qual eu admito a minha implicância com os mestres e gurus iluminados é justamente por colocarem, ainda que de maneira subjetiva e velada para as pessoas, um referencial de santidade e de perfeição que é a utopia. Eu pessoalmente não acredito que ninguém, a gente fala para o São Fulano. O São Fulano é só uma construção, porque a pessoa que um dia foi o fulano que virou São foi uma pessoa, né, com todos os seus limites, problemas, questões, dúvidas. Isso não torna a vida mais bonita do que a necessidade da gente criar os super-heróis, seja o Batman ou seja o santo fulano, o mestre ciclano, o guru não sei o quê, o pastor fulano, o filósofo fulano. Isso só anuncia a nossa infantilidade, esperando ainda de alguém aquilo que está acontecendo o tempo todo de maneira maravilhosa e muitas vezes conflituosa, mas em processo na gente. As verdades e mentiras que somos, as perspectivas que vemos, o ponto que somos diante da nossa reconhecida insignificância diante do cosmos, né? Somos como as lesmas, somos como os fungos. Os fungos têm as suas verdades. No formigueiro, as formigas penduram quadros com a foto de uma formiga, e você pergunta, quem é essa formiga? E eles vão dizer, é Deus. O mesmo fazem os cavalos. Deus dos cavalos, tem uma cara de cavalo, um rabo mais bonito. Nós humanos também. Quem é Deus? Deus ama, Deus se vinga, Deus tem ciúme, Deus é justo, Deus é justiça, Deus é amor, Deus... Sentimentos, entendimentos que não são pequenos por serem humanos, mas são humanos. Por isso não absolutos. Ninguém sabe o que é justiça, o que é amor, o que é perfeição. Nós estamos aprendendo isso juntos. E talvez, espero, que esse momento que nós tivemos aqui seja bom, oportuno, agregue de alguma maneira para que você construa esses pensamentos e os complete. A gente não está aqui para definir nada, a gente está aqui muitas vezes para te provocar, para que nessa provocação você comece uma caminhada e saia dessas zonas de conforto. Entenda que a verdade não é uma pedra, a verdade é um movimento. Nesse movimento, você pode se abrigar numa cabana, numa caverna, parar numa pedra, se banhar num rio, subir uma montanha, e tudo continua sendo verdade porque é a verdade daquele momento. Só é assim porque você permitiu o movimento e não se apegou a uma doutrina, uma ideia, um pensamento, uma pessoa, um símbolo, ou seja lá quem for, como representação de algo que a gente não sabe o que é, não conhece, não tem ideia, mas estamos aprendendo juntos. E, na minha opinião, isso torna a viagem ainda mais interessante. Certo, Ná? Na verdade, é um movimento permanente em que a gente
entende de forma fragmentada, porque a gente é fragmentado, e o absoluto não é possível, o fruto dos nossos limites, e cabe a você, né, entender se você quer ter a sua verdade e a sua mentira, ou se você quer promover as verdades e as mentiras, ainda que limitadas, mas mais expandidas. O que é essa consciência expandida? É a consciência coletiva, quando você pode observar, filtrar, elaborar, amplificar o entendimento geral, já que isso você não entende de todos os assuntos, mas todos juntos entendemos de mais assuntos, entendemos de mais possibilidades, do que de uma forma individual, de uma forma fechada, de uma forma maniqueísta e limitada, que os nossos entendimentos apenas proporcionam. Para a gente encerrar, deixa eu só registrar aqui o Jefferson e a Mayara falando o seguinte: olha, se pararmos para ver o que realmente está sob nosso comando nesse universo, veremos que é nada. Porque o controle sobre mim, meu olhar sobre a vida, esse sim, né? E ainda que superficiais, o Mayara e Jefferson, esse controle sobre mim, vida, pensamentos, enfim, eu posso sentir que eu sou autônomo em relação a eles, mas ainda assim, o que influencia os meus pensamentos? Qual a teia de influências que me trouxe até aqui e faz com que eu diga: eu acho assim, eu penso assim, eu sinto assim, eu acredito assim? Isso não é autônomo. Além de passar por processos químicos, né, neurais, isso passa por uma gama, uma teia invisível de influências que vêm dos meus pais, que vêm do meio onde eu vivo, que vêm de tudo, do país onde eu nasci, do tempo onde estou, da cultura em que aderi. Tudo isso de alguma maneira me movimenta também, o que revela ainda mais a fragmentação do nosso olhar e a necessidade de agregá-los para que então a gente tenha uma percepção mais ampla e não tão restrita aos condicionamentos que eu assumo. Todos nós, né? Ninguém é livre de condicionamentos, ninguém é autônomo no seu pensamento. Seu pensamento sempre sofre influências e interferências de um jeito ou de outro. Reconhecer isso é muito importante. Se você quiser falar alguma coisa, você me interrompe, eu vou seguindo aqui, tá? Em relação a esses comentários aqui. O Daniel Lima diz assim: quanto mais convicções temos, menos resistimos às mudanças. O Daniel ainda fala: não quer dizer porque eu acredito piamente em algo, isso seja necessariamente verdade. É para você, né, Daniel? Nós temos as nossas verdades. Maravilha, isso não as desqualifica. Eu tenho as minhas, é claro, eu estou aqui compartilhando uma verdade minha. Agora, nela há espaço para a tua. Por isso mesmo há espaço do contraditório, espaço dos outros olhares, mas eu assumo como a minha verdade. Eu acho que a gente precisa de verdades. A gente precisa de certo e errado para se relacionar. Senão não há relação, não há debate, não há crescimento. As verdades diferentes muitas vezes entram em conflito, em atrito. Isso faz bem, né? Especialmente se eu mantiver a consciência de que a minha verdade e a tua não são absolutas necessariamente. Então elas podem discordar, mas como eu disse, das lasquinhas da pedra só, parte de uma coisa só. Pode ter coisa na tua verdade que não sirva para mim, e na minha que não sirva para você. Outras talvez sirvam. Isso me pacifica, com a minha verdade e o entendimento de que ela não ocupa todos os espaços de maneira nenhuma. Verdade é um movimento, diz a Luciane Moraes, eu também acho. Enfim, aí as pessoas estão desejando bom dia e tal. Bom dia para todo mundo. Eu vi que tem um monte de gente que compartilhou o vídeo. Eu vi que tem um monte de gente assistindo, comentando. A Adina, por exemplo, acredito que muitas vezes nós criamos as nossas verdades partindo de uma única verdade. É complicado pensar isso, Adina. Talvez, no fim das contas, uma única verdade exista. E talvez essa única verdade que exista seja justamente essa pedra de 500 toneladas. O difícil é saber qual é. Por isso eu disse que é complicado. A gente tentar especular. Eu tive uma outra leitura da frase dela, dizendo o seguinte: nós criamos nossas verdades partindo de uma única verdade que somos nós, né? Da nossa única visão, do nosso único entendimento. Sim. Talvez a gente crie verdade, não a verdade absoluta. Não sei se foi essa relação que ela disse, mas a gente sempre cria verdades, ou em geral cria as verdades, partindo da nossa única verdade. Pode ser. O nosso entendimento. Né? Pode ser. E eu, só para completar, em relação, vamos imaginar então que outras pessoas tenham entendido como eu, que a gente parte de uma única verdade absoluta, e eu acho que pode até ser, né? Como eu disse, eu acredito em verdade, e verdade para mim é absoluta. Agora, eu não tenho como especular qual seja ela.
né? Entender qual seja esse ponto de partida. A Adna confirma que foi o que o Ná entendeu mesmo. A única verdade que nós somos. E é verdade, concordo. Agora, eu posso até estender, e ainda que não seja o que a Adna tenha dito, seguir nessa linha. Essa verdade que somos pode ser a expressão mínima e fragmentada de uma verdade única e anterior e absoluta. Pode ser. Por isso que essa ideia, nós somos a imagem de Deus, Deus nos habita. Pode ser uma representação disso. Agora, o que é? Né? A gota é uma expressão do oceano, mas a gota não tem noção do que seja o oceano. Ela tem noção que é a gota. No entanto, o macro se projeta no micro. O oceano inteiro potencialmente está na gota. O universo inteiro potencialmente está em nós, numa célula do nosso corpo, num grão de areia. Potencialmente está. O nosso DNA carrega todas as informações do nosso corpo. Ainda que o nosso DNA não saiba exatamente o que eu sou como Flávio. Né? Então esse link, essa ligação do macro com o micro, me traz esse sentimento, esse anseio de que há um ponto de partida em relação à verdade. Agora, a presunção de tentar defini-lo com a minha linguagem, né, o meu código, as minhas crenças ou as minhas verdades, necessariamente limitará essa verdade. E ao fazê-lo, deixa de ser, passa a ser a minha verdade. E se for a minha verdade, naturalmente ela se coloca em movimento, em abertura e em fragmentação. Né? Mais alguma coisa, Ana? Não, eu acho que a gente sintetizou o que estava querendo dizer da questão das verdades e das mentiras, que a gente possa cada vez mais entender as verdades coletivas para que elas se expandam, se amplifiquem, a gente não fique limitado às nossas obtusidades existenciais, que a gente consiga uma amplitude de olhar mais ampla, mais grande, mais grande, eu ia falar mais grande no sentido de um outro idioma, mas é que a gente possa ter a capacidade de amplificar nossa visão, entendendo a visão do outro, entendendo a visão do coletivo, e assim a gente consiga filtrar com a nossa razão, que proporciona a consciência, olhares, percepções, entendimentos, visões, e assim a gente consegue entender mais o coletivo, que é mais próximo da realidade, enquanto o individual está mais relacionado à ilusão. Então tá. Obrigado, viu? Você que estava aqui, a gente tinha a intenção de fazer 10 minutos de papo, mas eu sei que isso nunca acontece, né? Os 10 minutos viram 20, 30, sei lá quanto tempo levou, mas foi muito legal para nós aqui, tomara que tenha sido para você também. De vez em quando eu vou convidar o Ná para a gente fazer uma live aqui no perfil. Nós fazemos praticamente todos os dias no curso. Eu faço uma, ele faz outra e nós fazemos toda semana juntos, né? Mas eu acho que é a primeira vez que eu faço uma live, ou talvez eu tenha feito uma outra também. Eu acho que é legal a gente poder ter essa oportunidade de incluir mais olhares, mais reflexões, mais gente, como todos que participaram aqui, enfim. Muito obrigado, tomara que seu sábado seja legal, seu fim de semana seja bom. Os que verão o vídeo depois, os que compartilharam ou compartilharão o vídeo também, muito obrigado. Né? Só um avisinho aqui para quem está vendo no YouTube. Algumas pessoas às vezes escrevem assim, poxa, você só deixa o celular em pé no YouTube. Deita o celular para a imagem não ficar cortada. É que esse papo que nós estamos tendo, essa live, está sendo gravada no Facebook. E no Facebook, se eu deito o celular para fazer a live, quer ver? Eu acho que a imagem... Não, tá deitada a imagem aí, não tá, para as pessoas? Tá deitada, não? Demora um pouco para chegar aqui, mas eu não tô vendo nada. Para mim, ela Deixa fica... eu ver se... Ela deita. Alguns segundos. Para mim ela fica legal, mas para quem vê ela fica deitada. Aí não dá, né? Então tem que ser... Meteu a imagem, agora eu tô vendo. Ficou deitada, não ficou? Ficou. Então não dá, tem que ser em pé mesmo, porque senão quem tá vendo no Facebook vai ver a gente deitadão e aí não rola. Mas enfim. Obrigado, hein? Obrigado para todo mundo que está participando. Um bom final de semana para vocês e vamos seguindo em reflexão. Beijo para todo mundo, obrigado, até a próxima. Bom fim de semana, fiquem bem.